gente ter mais um espaço para falar de musicoterapia para as pessoas. Quem acompanhou a palestra, né, de amanhã, de ontem, né, do nosso colega André, trouxe um cenário, né, da musicoterapia no Amazonas, o quanto a gente ainda precisa de muito espaço, muita visibilidade, ainda precisa de gente, tanto para divulgar a musicoterapia, quanto para fazer ela ser demandada, né, pelas instituições, pela sociedade. Então, esse tipo de momento que a gente está tendo aqui é uma forma de também fortalecer esse movimento, que ainda tem muito trabalho a ser feito. Então, agradeço a professora por essa oportunidade. E, bom, como o nome da palestra, né, aqui a gente vai fazer o recorte, né, da música e saúde, né, essa relação. Claro, eu vou também falar um pouquinho, né, de musicoterapia, como que ela fortalece essa relação, o quanto essa relação ela tem várias nuances, e aí é preciso ter essas fronteiras, porque o que diferencia um musicoterapeuta de um psicólogo que usa música? Eita, fica difícil delimitar essa fronteira, né? O médico que toca, né, toca um instrumento, vai lá acolher seu paciente no postinho ou no corredor, né? Qual que é a diferença dele para um musicoterapeuta? Qual que é a diferença do efeito da musicoterapia para um show da Lineker, né, que teve aqui recentemente? Quais são as nuances, né? Se a gente pensa esses elementos, todos eles têm alguma forma, alguma terapia em jogo, mas o que vai diferenciar causa uma certa dificuldade, né, de conceituação, né? Então, é importante também a gente delimitar essas fronteiras, né? Então, bom, eu sou o Fred Gavito, vocês podem me chamar de Fred. Eu sou psicólogo de formação e musicoterapeuta, na mesma turma aí da Flávia, estamos quase na reta final aí dessa formação. E vamos seguindo. Bom, um pouco de quem eu sou, né? A primeira coisa importante, acho que da musicoterapia, e que ela nos ensina assim, sobre a música, é que a música ela é relacional. Então, cada um tem um significado muito próprio com a música. E o que a gente define, o que é música, vai estar muito relacionado com a nossa própria trajetória de vida, né? Então, é sempre interessante pensar a música como algo identitário. Então, muitas vezes a forma como eu me comunico, as músicas que eu escolho, a forma como eu trabalho, tem muito a ver da minha trajetória. O sentido que eu uso na música, né, tem a ver com essa relação. O que é a música para o Fred? E isso não é só para quem é musicoterapeuta, para qualquer pessoa que trabalha com a música de alguma forma, ou que vive a música, né? Então, um professor de música, o jeito que ele interage, que ele ensina seus alunos, o repertório dele, tem toda uma trajetória ali. Então, a musicoterapia, ela dá essa ênfase, né? Que a música ela é relacional, né? Tanto que tem um conceito que eu acho interessantíssimo na musicoterapia que a gente chama de ISO, que é identidade sonora, né? Então, a musicoterapia vai estar muito preocupada com esse conceito por várias implicações, tanto éticas, tanto empáticas, como também para fazer a musicoterapia funcionar ali. Então, é interessante também mostrar um pouco da minha trajetória. Eu sou psicólogo, formado pela UFAM, então eu sou musicoterapeuta a nível de pós-graduação pela Faculdade de Ciência UPEG, e na música também, eu era como artista também, né? Então, escrevo músicas, componho, canto, faço algumas apresentações também, junto com outros artistas. De vez em quando a gente organiza alguns eventos culturais independentes. Então, somando tudo isso, né, vai mudar o entendimento de música, de saúde, né? Eu acho bem interessante o tema da palestra, porque se eu olhar um pouco a minha trajetória, é muito sobre isso, música e saúde, né? Como psicólogo, sempre está dialogando a música e a saúde. Como musicoterapeuta também, e como artista também, até os meus trabalhos, assim, eles giram muito em torno de explorar essa relação da música e saúde, só que no aspecto mais criativo, mais estético. Bom, seguindo com a apresentação, a minha trajetória com a musicoterapia ela começa no hospital, né? Especificamente no terceiro andar do Hospital Adriano Jorge, a ala ortopédica. Lá eu era estagiário de psicologia e lá me deparei com algumas dificuldades, né, de poder auxiliar os pacientes, que era o próprio contexto, né? A psicologia no hospital ela tem nuances diferentes de uma psicologia clínica, por exemplo.
e alguns desafios mesmo do próprio contexto do hospital. E eu fui percebendo isso na prática. No começo isso foi me angustiando bastante como estagiário lá, que está no processo de aprendizagem. E, bom, na época eu já tocava violão, né, era o único instrumento que eu sabia, e por algum motivo eu pensei em levar ele, né, como uma alternativa para poder, por exemplo, chegar mais em algumas demandas que os pacientes apresentavam. E lá eu fui começando a perceber que o poder da música, né, no sentido de saúde, né? Então, às vezes para a gente criar vínculo com o paciente, enquanto psicólogo, a gente precisa de vários encontros, várias sessões, várias trocas, né, várias conversas, até aquela pessoa se sentir à vontade de se vincular. E no hospital isso pode ser um problema, porque muitas vezes a pessoa não fica muito tempo no hospital, né? Principalmente na ortopédica, e ali onde eu atuava era um local muito cirúrgico, então interno, opera e volta para casa. Então, às vezes, a terapia da sua forma mais tradicional, ela não poderia atingir tanto aquelas pessoas. E quando eu, né, fui vendo outros profissionais que também às vezes levavam um violão e tocavam, eu percebi que às vezes no primeiro acorde, se ele fosse de uma música conhecida do universo daquela pessoa, no primeiro acorde você já poderia se vincular com aquele paciente e ele poderia, né, se expressar mais, e isso de alguma forma poderia ser ajudar ele no processo de internação, né? Então você poderia também saber mais informações sobre ele, ter uma troca, tudo isso no primeiro acorde, né? Então foi a partir daí que eu fui percebendo o poder da música, né? E mais um motivo também de ser importante a gente falar de musicoterapia. Nessa época, eu jurava que eu estava fazendo musicoterapia, né? E, pelo nome, né? Estou tocando, está sendo benéfico para as pessoas, então, musicoterapia, né? E, bom, conforme eu fui me empolgando, comecei a investigar, fui querer saber, o que é isso? Eu descobri que tinha uma área que tinha o próprio nome, musicoterapia, uma área do conhecimento que tinha uma trajetória. Então eu comecei a dar uma pesquisada e percebi que era muito maior do que eu estava imaginando. Inclusive, exigia um cuidado, exigia uma formação, né? Então, a partir daí eu fiquei, puxa, então eu acho que eu acho que eu posso ser, me deu vontade de ser musicoterapeuta. Só que aí veio o problema, né? Na época eu não conhecia nenhum musicoterapeuta, eu fiquei, por onde que eu vou? Como é que eu faço? Eu vejo as pessoas fazendo faculdade de musicoterapia, mas eu vi que em Manaus não tem, né? Então, para minha sorte, um colega de psicologia, ele também estava fazendo a pós-graduação em musicoterapia, ele me apresentou, falou um pouco, então foi graças a ele que eu consegui entender essa área, né? Saber que tinha uma formação aqui e fui atrás, né, do curso, né, na Faculdade de Ciência Técnica, pós-graduação, me inscrevi e lá fiz a minha formação que mudou meu olhar sobre a música, né? Mas talvez se eu não tivesse conhecido esse meu camarada, né, ou se ele não tivesse falado do curso, talvez eu nem estaria aqui, talvez o meu caminho com a psicologia seria outro. Então é importante também a gente ter esses espaços até para servir como referência assim, para as pessoas, não falando que eu sou a referência, mas assim, um espaço para falar sobre, porque às vezes a gente precisa de estímulo, de oportunidades para conhecer certos caminhos. A própria música tem muito disso, tem habilidades musicais que a gente só vai desenvolver conforme a gente for estimulado. Então, mais uma vez, a importância da gente falar, né, da musicoterapia, né, dos profissionais da área. Então, minha trajetória foi começando por aí. Bom, aí seguindo, eu queria perguntar para vocês, qual foi a última vez que vocês, ou você, né, cada um seu coração, que você ouviu música? Hoje pela manhã, academia. Academia, hoje pela manhã. Quem se sentir à vontade, quiser falar também. Vem pra cá. No caminho, né? Hoje de manhã, pula depois aqui. Fazendinha. Eu já começo com fazendinha de manhã. Com meu filho, que ele gosta. Já revigora, né? Já tem aquela interação mãe e filho. É tradição. Vira uma tradição, né? Muito bem. Vamos seguindo. Qual música que faz parte da sua vida?
tem um dos caras mais importantes da musicoterapia, é o Brusque. Eu gosto de uma fala dele. Ele diz que a música é testemunha de nossas vidas. Ela vai estar lá nos momentos felizes, nas conquistas, nas dificuldades. Às vezes a gente associa uma música ao primeiro amor da nossa vida, às vezes a gente associa a uma fase muito específica. Então, de certa forma, tem músicas que elas realmente acabam sendo testemunhas, né, das nossas vidas. Então, eu pergunto, né, com essa ótica, né, qual música que faz parte da vida de cada um de vocês? Velha infância dos baristas. Velha infância. Quando você escuta esse tipo de pergunta, eu sei, tá na ponta da língua essa música. Ou às vezes, caraca, nunca parei pra pensar nisso. Tem uma música que eu acho que faz parte da vida de todo mundo, faz todo mundo tremer, que é a música do Plantão da Globo. Ou essa, você fica até arrepiado aqui, né? Verdade. Padre Zezinho faz memórias. Verdade. Podemos seguir? E aí, essa outra pergunta que eu acho interessante. O que te afasta da música? Ainda para aquele campo da relação, da música enquanto relacional. Às vezes o que afasta uma pessoa da música que nunca tocou um instrumento vai ser diferente de alguém que faz faculdade de música, que já tem contato com banda, né? Mas o que te afasta da música? Falta de tempo, às vezes. Às vezes quando eu faço a pergunta, já escuto logo, nem termino de completar a pergunta e falo, rotina, falta tempo. Às vezes também a gente fica com medo de escutar certas músicas. Às vezes tem um medo. Às vezes tem um medo de viver a música. Muitas vezes a própria vivência, né, de você se apresentar, ela é muito angustiante, né? Seja se você é um músico de carreira. Esses dias tinha uma entrevista do Djavan falando por que ele demorou para conversar com o Milton Nascimento. Ele fala, que eu sou tímido, eu não sei muito bem falar com as pessoas. Então, às vezes até se você é um grande músico, até quem já está começando a sentir aquele frio na barriga, estar no palco pode ser muito angustiante. Às vezes o processo de ensino, aprendizagem, pode ter suas dificuldades. Às vezes tem uma questão de crença também, né? Às vezes eu costumo pegar um Uber para ir aos locais, né? Eu levo violão. E é comum às vezes as pessoas olharem, poxa, violão, eu adoro tocar, mas acabei desistindo. Da pergunta, o que aconteceu e tudo mais. E é comum estar, eu não tenho dom, isso não é para mim. Então às vezes essa pergunta tem várias respostas, né? Cada um pode carregar várias respostas e todas elas estão dizendo algo sobre a nossa relação com a música. Vamos seguindo. E qual foi a última vez que você se acolheu com a música? A música te deu um abraço aqui, às vezes você estava num dia ruim, mas depois de ter aquela vivência, parece que mudou. Vocês conseguem se lembrar? Do dia que ela traduziu algum sentimento, ela fez a gente se emocionar. E assim, todas essas perguntas, elas vão girar muito em torno do trabalho da musicoterapia. Apesar de abordagens, de métodos, a gente sempre volta para essas perguntas quando a gente quer auxiliar os nossos pacientes, né, na musicoterapia. Então, pode seguir. A musicoterapia, como eu falei, ela tem várias nuances, ela é até confundida, né? Às vezes eu estou lá fazendo as oficinas de musicoterapia, é comum as pessoas falarem, o professor de música. Não, eu não sou professor, não tenho culhão para isso, não tenho formação, né, em música, né? É outra abordagem. Às vezes a gente pergunta, o que é a musicoterapia? Qual que é a diferença do psicólogo para o musicoterapeuta? E é difícil conceituar, né? E assim,
Até os próprios musicoterapeutas, eles discutem muito o que é a musicoterapia. Às vezes eles falam, nem a gente sabe definir direito, tem tantas musicoterapias, então o fato dela ser muito ampla pode gerar essa confusão, né? E pode gerar também essa crise de identidade, das pessoas perceberem a importância, né, da musicoterapia. Então, e é natural porque ela envolve um misto de várias áreas, pode seguir. Ela envolve tanto saúde quanto educação e arte, mas ela não é nenhuma delas em separado, né? Ela é um misto e dependendo de como ela vai ser executada ali para auxiliar um paciente, ela pode, né, ter um pouco mais de educação, um pouco mais de arte, né? Então, o fato dela ser um híbrido dessas áreas pode gerar muita confusão e muitas, né? Mas qual que é a fronteira, Fred? Então, por exemplo, qual que é a fronteira de um psicólogo que usa música ou um profissional da saúde ou da musicoterapia? Vai muito da ênfase, né? Enquanto na musicoterapia a música sempre vai estar lá presente em todo o processo terapêutico, na psicologia, por exemplo, ela pode vir em determinados contextos, mas o foco ali vai ser, não necessariamente precisa ter a música em todo momento da terapia. Eu como psicólogo clínico, às vezes eu faço, tem essa diferenciação, né? Às vezes no próprio trabalho na clínica, né, eu trabalho algumas coisas com música com os pacientes, mas se me perguntasse, isso é musicoterapia? Não, tem uma diferença, né? Em algumas sessões eu não vou trabalhar ali com música com o paciente. A própria arte também, né? A arte, o princípio dela é a parte estética, a parte criativa, foco na vivência, na criação. Na musicoterapia podemos ter isso, podemos ter processos criativos, mas a ênfase não vai ser puramente criar algo, né? Vai ter um pouco de saúde ali também. E na educação, né? Eu posso ensinar algum paciente a aprender algum instrumento? Eu até posso, mas a ênfase, eu não estou ensinando aquele paciente para ele aprender a tocar aquele instrumento. Talvez eu esteja ensinando ele para facilitar algum processo, alguma necessidade de saúde que ele tenha e que aprender aquele instrumento vai ser interessante para ele. E ter essa nuance, ela ajuda a quebrar alguns estigmas do que pode afastar as pessoas da música, por exemplo. Às vezes a gente fala, vamos fazer uma oficina de musicoterapia, e as pessoas falam, mas eu não sei tocar nenhum instrumento. Mas o foco aqui não é você não vai ser avaliado, você não vai passar por uma audição, você vai passar por uma vivência, né? Então, mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou cantando, não está muito bonito, está desafinado. Poxa, mas se você tinha um bloqueio emocional e a gente conseguiu cantar, mesmo semitonado, fora do tom, você conseguiu se expressar. Então existe um processo, talvez se você, né, quisesse fazer uma apresentação de Teatro Amazonas, talvez você não tivesse portas abertas, mas, poxa, aqui o foco é a sua expressão, então por isso é importante fazer essa distinção, até para a gente enquanto musicoterapeuta, não se confundir, e as pessoas também irem entendendo essa diferenciação, né, que é bem sutil mesmo. E, bom, sobre musicoterapia, é um pouco sobre isso, essa diferenciação. Vamos seguindo. E aí, de forma mais simplificada e ampla, a musicoterapia ela vai basicamente possibilitar vivências musicais e sempre vai ter um objetivo terapêutico. Então, a gente nunca vai tocar música só pela música. A gente quer chegar a algum lugar, o musicoterapeuta, né, quando ele elabora o plano, né? Ele não vai ser só recreativo, né? E tem um cuidado até ético nisso, porque diferente do que as pessoas entendem, a música ela costuma ser terapêutica, mas nem sempre. Às vezes ela pode causar danos, às vezes ela pode ser executada no momento errado, inadequado. Na musicoterapia a gente chama de iatrogenia. Então, é por isso também que existe também uma formação para isso, até para a gente se aprofundar e não cometer um erro ali com o paciente, né? Vou dar um exemplo, eu trabalho muito com grupos, gerontologia, grupos de idosos, e, bom, quando a gente trabalha em grupo, cada um tem a sua música e às vezes uma música que pode ser muito interessante para uma pessoa pode ser um problemão para uma outra.
Por exemplo, um dos pacientes adora Reginaldo Rossi. Adora. Relembra momentos da vida, sabe todas as letras. Só que, num determinado momento, um outro paciente do grupo, ele tinha trauma do Reginaldo Rossi, não da pessoa em si, mas do que ele representava. Porque é muito comum o Reginaldo Rossi a gente ouvir no bar, né? E esse outro paciente, o pai dele tinha problemas com alcoolismo, estava internado, estava passando por um processo de adoecimento, então corria o risco de toda vez que eu colocasse Reginaldo Rossi, né, ou cantasse com um grupo, de uma forma eu estaria acolhendo o paciente, mas da outra eu poderia estar levantando traumas ali para um paciente, né? Eu poderia estar causando danos ali pelas memórias ou pelo contexto. Então, tem muitas nuances, tem muitas delicadezas e a gente tem que sempre ficar esperto. Na musicoterapia, muitos fenômenos acontecem muito rápido, então, não à toa precisa de uma formação para a gente poder dar conta e de fato produzir saúde, né? E aí, seguindo, né, sobre musicoterapia, né, alguns princípios da área em si, né? O primeiro deles, pode ser o seguinte, é que a música é um convite, então a gente sempre vai ter uma postura acolhedora. Às vezes a pessoa não quer participar de uma vivência, eu não vou ficar forçando ela, né, a participar, porque pode ser, né, desagradável. Eu posso colocar ela numa situação que ela ainda não está disposta a fazer, ou não se sente à vontade. Então existe esse cuidado, essa empatia com a pessoa. E às vezes isso acontece muito em grupo. Às vezes eu, vamos tocar junto? A pessoa, não tô afim não. Aí o grupo começa a tocar, de repente alguma música tocou no universo emocional daquela pessoa e ela já está lá batucando assim, sem nem perceber. Então a musicoterapia sempre vai ter essa abordagem mais convidativa. O outro princípio, todas as pessoas vivem a música de alguma forma. Então esse princípio serve muito para quem às vezes tem aquele receio, não tenho medo, né, de tocar um instrumento, tenho medo de participar das vivências de musicoterapia porque eu não sei, nunca toquei na vida. Mas a gente sempre tem um repertório, né? Voltando para aquelas perguntas. Antes da gente nascer, a gente vai tendo repertório musical, né? A gente vai ouvindo músicas, né? A gente ouve músicas na televisão, a gente ouve músicas indo para o trabalho, né? Os comerciais, eles são puramente músicas, né? Eles usam muito. Então, onde a gente vai, a música está lá presente no meio da nossa vida e tudo isso a gente vai agregando para a gente. E o musicoterapeuta, conforme ele vai conhecendo o teu repertório, ele vai conseguindo saber qual é a melhor forma para você trazer isso à tona, né? Revelar coisas que talvez você sabia, mas não tivessem tão fortalecidas. Outro princípio, né, que não é muito sobre habilidade, e sim sobre coração, entrega, disposição, né? Então, muitas vezes o que vai afastar as pessoas da música é a sensação de que eu não sei muito bem, o que eu vou fazer vai ficar feio, ou do grupo alguém já sabe fazer, né, então eu não preciso fazer, né? Então não é uma competição, é mais sobre você querer participar, você ter essa vivência, porque é através dessa vivência que a gente vai atingir algum objetivo, né, terapêutico. E uma coisa interessante da musicoterapia e da música como um todo, é que música ela é brincadeira. Né? Brincadeira não no sentido de ser algo, né, fazer a gente fazer palhaçada, coisa do tipo. No sentido de lúdico mesmo. Muitas vezes a saúde mental também está associada a esse lúdico, a essa quebra de rotina, ou esse momento em que a gente deixa de ser somente obrigações, responsabilidades, e a gente consegue se permitir, consegue ter um espaço criativo, né, como a Anísia Silveira trouxe aí. Então, a musicoterapia ela vai sempre dar esse espaço, essa possibilidade, né? Ela sempre vai convidar cada pessoa, né, se ela tiver a disposição, o interesse, ela pode ter uma chance ali de trabalhar algum aspecto da saúde dela com a música. E, bom, aqui com vocês, pode seguir. Eu queria trazer aqui o ponto como é que é essa relação, né? A música e saúde, né? Então, quem for, né, quiser utilizar a música ali no contexto, não precisa ser musicoterapêutico, mas terapêutico, né? Eu vou trazer algumas dimensões de como que é essa relação música e saúde, o que a gente
associa, né? E como que ela opera, como que os musicoterapeutas também eles utilizam ali alguns componentes que definem seus objetivos terapêuticos. E bom, a musicoterapia ela vai gerar saúde, com esse palavrão aqui, de forma bio, psico, sócio-espiritual. Né? Então são todas essas dimensões. Eu poderia colocar cada palavra em coisas, né, de forma diferente, mas eu acho interessante colocar tudo junto porque a música tem isso, né? Quando ela trabalha com a saúde. Muitas coisas acontecem simultaneamente. Às vezes uma música ela faz eu dançar. Dançar, né, tem um estímulo físico. E às vezes pode também trazer uma memória, né? Às vezes pode trazer um sentimento coletivo, né? Quem aqui já foi, né, para o Festival de Parintins, né, vai entender o que eu estou falando. É tudo isso aqui. É uma energia física, é uma energia mental, uma energia cognitiva. Em que momento que a gente vai, né, fazer a coreografia? É um momento social que todo mundo ali vai se sentir como um todo. E também é um momento espiritual também, né, de alma, né, de ser uma experiência transcendental. Então, o poder da música vai muito nesse sentido, que ela opera de muitas dimensões ao mesmo tempo. E na musicoterapia, que vai diferenciar é que às vezes a gente vai focar em alguma delas para atingir algum paciente. E bom, vamos conhecer um pouquinho, né, dessas dimensões. A primeira delas, né, vamos para a bio, que seria a parte física, de que forma a música pode produzir saúde. Né? Então, a música ela vai fazer alterações, né? Ela altera a nossa fisiologia, né? Frequência cardíaca, produção de certos hormônios, mobilização do corpo e de forma terapêutica, né? Ela vai muito nesse sentido de fazer às vezes uma regulação neurofisiológica. Então ela pode tanto estimular uma energia, uma disposição, ou às vezes induzir um relaxamento. E aí a gente entra naquilo que eu falei do cuidado da iatrogenia. Se eu, às vezes, tenho um paciente que está ali numa crise de ansiedade, eu não vou trabalhar com músicas com BPM muito elevado, né, a princípio, porque isso pode, de alguma forma, deixar ele mais ansioso ainda, pode fomentar uma crise, né? Ou algum paciente que tem um perfil mais deprimido, né, que precisa ali fazer algumas atividades para se sentir melhor consigo mesmo e por conta às vezes de um quadro depressivo falta algo, né? Então às vezes uma música que estimule um movimento, uma energia que mobiliza um corpo vai começar também a movimentar outros processos que talvez sozinho aquela pessoa não ia conseguir. Então o interessante também da música é que ela também pode facilitar a consciência corporal, seja na hora de tocar um instrumento, seja na hora de dançar, seja na hora de cantar também. Cantar também é um instrumento, e para você cantar minimamente tem que ter essa relação mente e corpo, né? Então, quando a gente possibilita as vivências musicais, independente de seus níveis, a gente pode estar contribuindo para essa consciência corporal. Também gera autoconfiança. Então, esse aspecto é muito trabalhado na gerontologia, quando a gente se depara com pessoas ali que, por algum quadro clínico, estão tendo a limitação motora e isso está causando vários impactos. Então, a gente tenta resgatar ou mostrar alguma habilidade que ela ainda tem, né? E às vezes no envelhecimento tem muito esse olhar, né? Poxa, estou perdendo tudo da minha vida. E na realidade, a gente está perdendo algumas coisas, mas a gente sempre está ganhando. Então, a musicoterapia ela pode também fazer esse fortalecimento, né? Quais são as habilidades que eu posso trabalhar justamente gerar essa autoconfiança? Também gera gratificação, prazer, alívio. E vai muito nesse sentido, aquela música que dá energia. Então, pensem aqui, qual música que dá energia assim, para vocês? Faz mudar assim, a disposição, música eletrônica. Uma coisa que às vezes eu faço academia assim, é diferente você treinar sem música e com a música, né? Parece que é outra energia. Não dá pra ver, né? É quase que indispensável, né? Então, justamente esse aspecto, dependendo da música, o BPM,
o tipo de instrumento, a forma como é tocada, a gente vai indo junto, ela vai conduzindo a gente. Na musicoterapia, às vezes a gente utiliza isso para, eu quero chegar a determinado ponto com aquele paciente, então talvez eu vou trabalhar esse aspecto corporal. E em sala de aula, por exemplo, às vezes é interessante você começar com os alunos, vamos lá, todo mundo de pé, faz um aquecimento, utiliza a música, né? Pode ser dar uma quebrada aí de ritmo, né? Do que simplesmente a gente, né, só seguir ali o que tem que ser ensinado e tudo mais. Então, dependendo de como a gente pode utilizar a música, a gente consegue ali trabalhar essa dimensão física e isso vai gerando ali a saúde, né? Enfim. Temos também a música que acalma, que relaxa. Às vezes o musicoterapeuta ele vai utilizar instrumentos específicos para isso. Isso é outro ponto, né? Dependendo do instrumento, a gente pode acalmar o nosso paciente ou deixar ele mais angustiado ainda, pela frequência sonora, pelo timbre, né? Tem até alguns instrumentos também que podem, pelo fato de eles serem muito agudos ou muito graves, causarem desconfortos para pacientes. Então, o musicoterapeuta também vai ter esse olhar, né, sobre isso. E um exemplo de música que pode gerar ali relaxamento, às vezes tem um instrumento que eu gosto de utilizar, que é a calimba. Alguém conhece a calimba? É o piano de polegar. Ela é muito comum nas músicas de niná. Isso, inclusive, é um bom paralelo. As músicas de niná, elas têm alguns instrumentos muito específicos, né? E geralmente elas induzem muito ao sono, né? Então, vai muito nesse sentido. A gente vai associando os instrumentos, a nossa fisiologia vai acompanhando essa pulsação, nosso próprio coração também ele segue um ritmo, né? Então, justamente nesse processo associativo, nosso corpo acompanha e a gente consegue tanto induzir energia quanto relaxamento. Então, essa é uma das dimensões, né, da parte física da música. A outra dimensão, psico, né? Os psicólogos adoram, né? Tanto no aspecto emocional quanto cognitivo. Então a gente está falando da música para despertar sentimentos, trabalhar com certas emoções. Então, às vezes, tem coisas que uma pessoa ela não consegue expressar, mas às vezes um compositor ele diz um sentimento e a pessoa, poxa, ele falou exatamente o que eu estava sentindo, mas que eu não conseguiria expressar sozinho. Ou às vezes até a sequência melódica, né? A sequência da música em si, ela pode favorecer a expressão de sentimentos, né? Tem a música que geralmente causa certas emoções, daquele filme Pouco a Vida é uma Festa, música Lembre de Mim. Conhece essa música? Não, às vezes só na sequência dela a gente já começa a conectar lembranças, a história do filme a gente vai se conectando com a nossa própria vida. Então, nessa parte psicológica, uma das principais contribuições da música é a questão da memória, no sentido de estimulação, né? Em que momento que eu vou cantar, em que momento que eu vou tocar, em que momento que eu vou fazer o ritmo, quanto no sentido emocional. Quais memórias essa música me lembra? Às vezes, se eu faço parte do coral, a música do coral, eu vou lembrar ali do coral. Ou às vezes a música que foi escolhida no coral vai me conectar com outra parte da minha vida e tudo isso pode elucidar ali sentimentos. Como psicólogo já utilizei bastante a música como mecanismo de lidar com travamento emocional. Muitas pessoas às vezes não conseguem expressar seus sentimentos no sentido corporal mesmo, tem uma trava ali, né? Eu nunca vou esquecer de uma paciente minha que ela estava com muita ansiedade porque ela não conseguia chorar por vários meses. E aí ela até se colocou um desafio, ela vou ver aquele filme O Túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli. Para quem conhece, o filme é pesadíssimo, né? E página, ela não conseguiu chorar, ela ficou mais angustiada ainda. Então, às vezes a gente se depara em situações psicológicas que são complicadas e a música ela pode vir como uma ferramenta para quebrar certos muros, barreiras, ou mesmo facilitar o processo, né? Ela também trabalha a nossa percepção, a nossa autoimagem também. Então, o nosso autoconhecimento de valores. Então, muitas vezes a gente se identifica com bandas, artistas, compositores,
cantores, porque eles carregam algo que faz parte da gente, algum valor, alguma memória, né? alguma identidade, né? Então, às vezes, para trabalhar a identidade de uma pessoa, a gente começa ali falando, que música você gosta? E aí a pessoa vai fazendo vários links e depois ela começa a saber descrever ela mesma. A música enquanto organização de ideias, pensamentos. A composição ela é muito interessante na musicoterapia, porque uma das potencialidades de compor é a estruturação de pensamento. Né? A gente organizar tudo que a gente está sentindo. Né? Então, às vezes, quando a gente está num turbilhão de sentimentos, a música ela tem essa possibilidade de estruturar, porque a música ela não deixa de ser um conjunto de falas, de sons estruturados. Então, às vezes, quando a gente está muito desestruturado mentalmente falando, a música ela pode vir ali como uma forma, né, de organizar, de fazer a gente, ok, né, deixa eu respirar aqui. Né? Às vezes também a musicoterapia, a música no geral, envolve muitas tomadas de decisão, foco, concentração. Então, às vezes a gente trabalha ali com um ritmo, tem um momento para tocar, né? Eu não posso tocar a todo momento, calma, tem um momento da gente regular a nossa ansiedade, né, ou não, com o paciente ali. Às vezes quando a gente toca em grupo, em banda, né, não é só o seu tempo que você tem que seguir, você tem que seguir o tempo do conjunto. Então, às vezes, tocar música, ela vai trabalhar também isso, a sua assertividade, tomada de decisão. Qual música eu escolho para cantar? Qual é o instrumento que eu vou tocar? Que momento que eu... Qual é a minha posição ali no palco, onde eu vou me expressar musicalmente? Então, esse aspecto psicológico, cognitivo, é muito naquilo. Qual é a música que faz você sentir alguma coisa? É bem amplo sentir, desde coisas interessantes até coisas mais tensas ali, angustiantes. Qual música que faz você chorar? Ou se emocionar, né? Muitas vezes as pessoas veem o choro como algo horrível, algo ruim, mas para psicólogos a gente acha interessante porque é isso. A pessoa expressou algum sentimento que poderia estar lá, guardado há sabe tanto tempo, e que geralmente quando tem muitos sentimentos guardados, eles passam a virar até sintomas físicos, né? Somatizações, né? Então, às vezes, a expressão ela é importante, e a música ela é uma ótima ferramenta para trabalhar a expressão com as pessoas, em fatores. Outra dimensão, a dimensão social. Eu coloquei esse elemento aqui, do melhor boi de todo mundo. Também acho. Olha aí. Certíssimo. Como vocês podem ver, nós temos aqui a dimensão social da música. Né? Eu não toquei nenhum instrumento, eu só trouxe um elemento, falei uma verdade, né? O melhor boi de todos. E aqui meio que algumas pessoas já... esse cara sabe o que está falando. Outras, que cara ridículo, saia daqui. Então, a gente consegue ver aqui a dimensão social da música. A música enquanto elemento de cultura, né? Se eu mostrasse isso aqui em algum outro lugar do Brasil, é capaz de pessoal, o que ele está falando? Que negócio é esse de boi? Né? Então, ela representa um pouco a cultura, a nossa identidade, né? Ela representa o vínculo. Então, aqui, de um modo muito mínimo ali, de alguma forma, você já tiraram algumas impressões só de eu ter falado essa afirmação. Né? Então, dependendo da música que eu escolho, ela pode suscitar a gente querer participar de um grupo ou não. Ela pode favorecer o vínculo. Tanto que os grupos de corais têm muito esse fenômeno, assim, né? Da gente, de repente, eu não canto tão bem, mas ali pro coral tem tanta gente cantando, eu vou junto, eu me sinto mais autoconfiante, eu vou conhecendo aquelas pessoas. Então aquilo também vai favorecendo esse vínculo, né? Vai trazendo uma sensação de pertencimento, né? Você pode ver as músicas, tanto do Melhor Boi do Mundo quanto do contrário, elas trazem muito essa questão de, cara, esse é o meu lugar, esse é o meu canto, o meu boi maravilhoso, lindo, então a gente se sente pertencente a algo. E também essa parte social da música, ela pode também trazer um aspecto de reflexão, de luta, de mobilização, de articulação. Então, alguns elementos que a gente costuma
trazendo o lado social da música, esse senso de comunidade, de união, um repertório cultural que a gente vai trazendo, vai fortalecendo a nossa própria identidade. Também trabalha com empatia e respeito às diferenças, uma vez que quando a gente trabalha a musicalidade em grupo, não é só a minha música, é a música do outro. A música do outro, às vezes eu posso gostar, às vezes eu não gosto disso. Isso pode reforçar, pô, já sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Ou a música de uma outra pessoa que eu nem conhecia, nossa, que legal, uma outra coisa que me foi apresentada. Então, traz essa troca, né, de grupo. Melhoria dos vínculos, então, às vezes, né, a musicoterapia organizacional, né, é bem trabalhada assim, nas empresas para, né, melhorar aspectos comunicacionais, melhorar ali, às vezes, desentendimentos, ou melhorar, tipo, eu tenho um problema com aquela pessoa, não sei como abordar. Então, às vezes, uma experiência musical pode fazer você, né, ter outras percepções. Pô, aquela pessoa gosta de uma música que eu adoro, né? Não fazia ideia, então talvez ela não seja tão ruim assim, não já dá uma abertura, né? A parte social também faz a gente trabalhar nossas habilidades sociais, saber interagir com grupos, com pessoas, saber como se comunicar, também cooperar. Então, se a gente vai fazer uma experiência de banda, de grupo, se cada um faz uma coisa diferente, ninguém se escuta, a música não acontece. Então ela também estimula esse senso de cooperatividade. Sem ele, pode até atrapalhar a experiência. Então ela também pode servir como uma forma de fortalecer e desenvolver rede de apoio. Se a gente pensar, a música ela tem muito essa referência assim, né? A gente percebe que uma das áreas que é muito forte no Brasil da música são os grupos de corais nas igrejas, que a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai, né, tendo a nossa casa, os grupos de corais na faculdade, né, é um espaço, como a Flávia trouxe na fala de uma aluna, né, que ela se sente acolhida num grupo de coral, embora mesmo ela passando por várias dificuldades, né, às vezes essas experiências em grupo, ela pode ser uma forma de rede de apoio para aquela pessoa, e isso, né, se a gente pensar na proposta Setembro Amarelo, é muito interessante. A gente vê a música como essa ferramenta de chegar nas pessoas que estão em processo de sofrimento, que têm essas dificuldades de se expressar. Então, o aspecto social da música vai muito nessa frase, a música que une as pessoas. Podemos seguir. A parte espiritual vai muito sobre a esperança na vida, né? Geralmente a espiritualidade está muito linkada com a religião, mas eu queria destacar o espiritual no sentido da palavra mesmo, de espírito, de alma, né? Daquilo que está mais profundo, interno. Então, muitas vezes a música, quando ela trabalha essa dimensão espiritual, ela pode parecer como a luz no fim do túnel, uma expressão que às vezes as pessoas trazem muito no ambiente hospitalar, oferecendo aquela resiliência nos momentos mais tensos da vida, quando tudo parece impossível, né? Mas de repente a música ela pode trazer ali algum aspecto, uma resiliência, uma sensação de que existe alguma coisa que, mesmo parecendo que eu não vou conseguir dar conta, essa música ela vai me conduzindo para uma esperança mesmo, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente também fala de propósito de vida, de objetivos, né? E de transformação. Então, quantas pessoas aqui podem transformar a sua vida pela música? Né? Tem aquela expressão, pô, depois daquele show, ou daquele processo que eu tive, aquela apresentação, minha vida mudou, teve aquela virada de chave. Então a música no sentido espiritual ela pode vir muito nesse aspecto, como uma experiência que transformou a vida daquelas pessoas. Então ela pode entrar muito nesse conceito de música que protege. Então, qual é a música que vocês sentem que protegeram vocês, ou que protegem? Qual é a música que transformou você? Muitas vezes, você identificando quais são essas músicas, você pode estar ali trabalhando a dimensão espiritual da música. Podemos seguir? Bom, e aí, algumas possibilidades, né, para a gente ir aplicando e vivenciando a música e, de certa forma, auxiliar a nossa saúde em todas essas dimensões que eu apresentei para vocês. Temos aí os grupos de corais, então tem o coral, né, Canta Junto, que é um coral que tem na Faculdade de Psicologia,
Quem tiver interesse, convido vocês a participarem, ele é aberto. Realmente lá é só chegar, né? É só chegar, né? Mas, Fred, onde é que é isso? Qualquer coisa, falar comigo, com a Flávia, a gente fala, é na sala tal, horário e tal. E é uma experiência, né? Ter um grupo de coral na universidade, ou na sua comunidade, no seu bar, na sua igreja, ou se você quer trabalhar a dimensão social, veja se tem algum coral ali que faz sentido ali na sua rotina, né? Você pode tentar, eu já tentei, legal, pode ser um momento de se reaproximar, ou se você nunca tentou, pode ser a primeira vez de você conhecer outras camadas suas, conhecer mais outras pessoas, outras músicas. Outra dimensão para viver a música é a questão das playlists, né? Quando você monta a sua playlist, de certa forma, você trabalha ali o seu autoconhecimento, né? Qual que é a minha música da academia? Você vai ter que escolher quais são as músicas que combinam. Mesmo se você pegar uma playlist já feita, tem várias playlists já feitas, você vai escolher alguma que faça mais sentido para você, né? Então, às vezes pode ser interessante você criar playlist para momentos ali da sua vida, playlist para ficar feliz, playlist para quando os dias estiverem mais nublados, playlist de viagem, né, para amplificar essa experiência, né? Pode ser interessante. Karaokê, pô, quem é que gosta de um karaokê? Levanta a mão assim. Eu adoro karaokê, né? Meio que eu tenho um sonho, né? Eu sempre quero, quando eu faço aniversário, eu sempre penso, qual vai ser o karaokê que eu vou? Então, o karaokê é uma ótima forma de você trabalhar esse lúdico, trabalhar a comunicação, porque, karaokê você vai ter que cantar, né? Então, né, mesmo que não seja algo ruim, e inclusive pra gente cantar ruim é a regra, né? Se cantar direito no karaokê tá errado, né? A gente tem que cantar, né, a coisa mais absurda possível, né? Então é uma vivência que pode estar trabalhando físico, social, espiritual. Questão da dança também, então, às vezes você se matricular numa aula de dança, ou às vezes dançar, né, no chuveiro, no espelho, no quarto. Tem um momento a sós, pode ser interessante também para trabalhar essa corporidade, ou também guiado, um professor com uma vivência. Pode ser uma forma também de trabalhar todas essas dimensões ali da música. Apreciar a música também, né? Não, principalmente quem trabalha com música, também diferenciar isso. Tem momentos para viver a música ali, sabe? Ouvir, desfrutar um CD, uma música, um show ao vivo, um show no DVD, um show no YouTube, colocar lá, ter essa experiência, ver os artistas, né, que gosta. Às vezes ir no Teatro Amazonas sempre tem apresentações, né, gratuitas lá, acompanhar a programação cultural que tem na cidade, ou os artistas, né, que toda cidade tem sua cadeia cultural, então às vezes ter esses momentos pode ser uma forma também de trabalhar todas aquelas dimensões de saúde. Aprender a tocar um instrumento, né, então, né, sempre, todo mundo tem a chance, né, de tocar, né, basta ter um interesse, participar. Né, tudo bem que nós temos às vezes a limitação de custo, às vezes, né, uma aula do instrumento pode ser caro, mas a gente vai se adaptando. Às vezes tem as aulas, né, na internet, tem muita gente que produz materiais gratuitos, e aí, às vezes, se propor aprender um instrumento novo também pode ser uma forma de trabalhar a comunicação, a identidade, o autoconhecimento, ou simplesmente só se divertir também. Então vai também trabalhar todas aquelas dimensões. Musicoterapia também, participar de um grupo, ter uma sessão individual com um musicoterapeuta, também é uma das possibilidades de se acolher ali com a música. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Claro, também ouvir músicas, né? Então vou aproveitar também para divulgar meu trabalho como artista. Quem quiser me acompanhar, tem aqui meu Instagram, nas redes sociais, tem aqui minhas músicas para vocês conhecerem. E é isso, foi interessante estar aqui com vocês, ter esse momento, essa troca, poder de alguma forma apresentar essa relação de música com saúde. Mais alguma coisa? Deixa eu ver, pode passar. Bom, aí quem quiser trocar uma ideia, falar do coral ou de outras coisas, né, como psicoterapia, musicoterapia, palestras, alguma dúvida, orientação do que a gente está falando aqui hoje, esse é meu contato para a gente trocar uma ideia, conversar em outros momentos também.
E é isso, pessoal. Quero agradecer aqui a atenção de todos. E, bom, é isso, professores.